Durante décadas, o futebol brasileiro vendeu uma imagem simples. De um lado, o Vasco. Do outro, o Flamengo. De um lado, Roberto Dinamite. Do outro, Zico. Para a torcida, era guerra. Para a imprensa, comparação eterna. Para o Rio de Janeiro, uma divisão impossível de conciliar. Mas existe uma história real, pouco contada, que não aconteceu diante das câmeras, nem sob o barulho do Maracanã. Ela aconteceu em silêncio e mudou para sempre a relação entre dois dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Em 1982, o Brasil chegava à Copa do Mundo como favorito absoluto. Zico era o cérebro, Roberto Dinamite a força. O país acreditava que aquele time era imbatível, mas o futebol não perdoa certezas. A eliminação para a Itália não foi apenas uma derrota, foi um trauma nacional. Jogadores chorando, torcida em choque e uma sensação coletiva de fracasso que ninguém sabia explicar. Após o jogo, o vestiário da seleção virou um lugar estranho. Não havia gritos, não havia discussão, havia silêncio. A maioria dos jogadores saiu rápido. Alguns não suportaram ficar ali, mas dois permaneceram: Roberto Dinamite e Zico. Rivais declarados nos clubes, ídolos máximos de torcidas que se odiavam, e naquele momento, dois homens quebrados pela mesma dor. Relatos da época contam que eles ficaram sentados, lado a lado, sem falar por vários minutos, sem acusações, sem justificativas, sem aquela necessidade de parecer forte. Até que Roberto quebrou o silêncio. Ele disse algo simples, mas pesado: "Vão culpar a gente." Zico não respondeu de imediato, apenas abaixou a cabeça. Ambos sabiam que era verdade. Não importava o coletivo, não importava o esquema. Quando o Brasil perde, a culpa sempre cai nos seus maiores nomes. Zico respondeu: "Vão dizer que eu falhei." Roberto completou: "E que eu nunca fui decisivo." Ali, naquele vestiário vazio, eles perceberam algo que nunca tinham admitido em público. Eles viviam a mesma solidão. Enquanto o país discutia quem era melhor, os dois carregavam o mesmo peso: o de representar milhões, o de não poder errar, o de não ter direito à fragilidade. A partir daquele dia, algo mudou. Eles nunca anunciaram amizade, nunca posaram como irmãos, mas passaram a se proteger. Quando a imprensa atacava Roberto, Zico nunca alimentava comparações. Quando tentavam diminuir Zico, Roberto sempre o defendia nos bastidores. Anos depois, Zico diria em entrevistas que Roberto Dinamite era um dos jogadores mais injustiçados da história do futebol brasileiro. E Roberto, em rodas privadas, afirmava que nunca viu alguém entender o jogo como Zico. Essa aliança silenciosa ficou ainda mais clara em jogos da seleção. Existe um dado real, pouco explorado. Quando Roberto Dinamite e Zico estiveram juntos em campo pelo Brasil, a seleção nunca perdeu. Não era coincidência, era entendimento, respeito, confiança. Eles não precisavam se olhar, sabiam onde o outro estaria. Mas fora de campo, continuavam alimentando o mito da rivalidade, porque o futebol precisava disso, a torcida precisava disso, o espetáculo precisava disso. Até que o tempo começou a cobrar. Quando Roberto Dinamite se despediu dos gramados, Zico esteve presente, sem holofotes, sem discurso, e em janeiro de 2023, quando Roberto partiu, o país parou. No velório, em São Januário, uma imagem marcou quem estava lá. Zico, o maior ídolo do Flamengo, parado diante do caixão do maior ídolo do Vasco, em silêncio, visivelmente abalado. Ali não havia rivalidade, não havia camisa, havia história. Naquele momento ficou claro algo que muitos se recusaram a enxergar por décadas. Roberto Dinamite e Zico não eram inimigos, eram dois reis dividindo o mesmo trono impossível. A rivalidade foi real, mas o respeito foi maior. Eles nos ensinaram que o futebol pode ser guerra para quem assiste, mas para quem vive, às vezes é apenas sobrevivência.
E talvez essa seja a parte mais bonita e mais esquecida da história. No campo, eles foram rivais. Na história, foram iguais. E no silêncio, foram aliados. E assim termina mais um capítulo da história do Vasco da Gama, revelando segredos que poucos conhecem e momentos que jamais foram contados. Se você gostou de descobrir esses bastidores sombrios e quer continuar explorando a história do nosso gigante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada vídeo traz histórias inéditas, lendas e mistérios que vão muito além dos campos. Até o próximo episódio, torcedor! E lembre-se, o Vasco sempre foi e sempre será muito mais do que um clube.